Pronto. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que está gravando, né? Na terça-feira, a gente começou a falar de características geométricas da seção. Não sei se todos aí assistiram a aula, espero que sim. Mas foi só o comecinho dessa parte que a gente vai abordar agora até o final da disciplina. Então, gente, a gente vai começar a calcular alguns parâmetros que a princípio não vão ter tanta aplicação aí para vocês direto, vão ser só parâmetros aí que a gente vai calcular, mas que vai ser importante mais para frente, tá? Mais para as disciplinas de resistência, depois toda essa parte de estruturas, vocês vão usar esses conceitos aqui. Então, assim, eu até falei na aula passada, é meio de ideia comum que, por exemplo, uma viga que tem uma determinada seção transversal, quanto maior ela for, provavelmente maior vai ser a resistência, né? Então aí a gente imagina que a área seja um fator importante para determinar essa resistência. Então a área ela é uma propriedade da seção, é uma característica geométrica aí da seção. Só que a gente vai ver que tem outros parâmetros, e nesse caso a gente vai falar de centro de gravidade e de momento de inércia, que também vai ser importante para definir o comportamento, a distribuição de tensão, os valores de tensão que vão surgir nos nossos elementos, tá bom? Mas, para a gente começar tudo isso, eu comecei falando de momento estático. É um momento de primeira ordem. Como o próprio nome diz, por ser um momento, ele é alguma coisa vezes uma distância, né? Então, o momento da força era uma força vezes a distância perpendicular até o ponto que a gente queria calcular. Nesse caso, a gente vai estar calculando momentos de áreas. Então, basicamente, a gente tem uma área e vai calcular o momento que essa área resultaria em função aqui de um determinado eixo, tá? Que a gente vai estar calculando em função de eixos. E o seguinte, o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar sempre considerando aqui essa nossa figura genérica, né? Essa seção transversal que eu coloco aqui nessa forma de batata. E a gente vai adotar os eixos Y e Z. Esse é o plano que contém a nossa seção transversal, de forma que o eixo X, esse que sai aqui da tela, é aquele eixo que percorre a minha estrutura, a minha barra. Do mesmo jeito que a gente fazia lá para os diagramas de momento, que a gente fazia lá em função do eixo X, né, quando a gente calculava as equações, é sempre lembrar, o eixo X é esse eixo que percorre a barra e, consequentemente, fazendo o corte transversal na seção, a nossa seção está nos planos Y e Z. Tá bom? Eu estou adotando aqui para baixo, o eixo Y para baixo e o Z para a esquerda, por uma convenção aí da parte da engenharia civil, que vai ter a ver com a fórmula do momento, enfim, coisas que vocês vão ver lá para frente. Peço agora que vocês aceitem isso. Mas vocês vão ver que isso não vai ter diferença aí para várias contas que a gente vai fazer, só uma convenção minha mesmo. Então, voltando nesse conceito do momento estático, então como a gente calcularia esse momento estático? A gente define uma área aí infinitesimal, que é esse meu ds aqui da seção, e como a gente calcula esse momento em relação a um eixo, bom, se eu fizer momento estático em relação ao eixo y, que é esse eixo vertical, a distância da área ds até o meu eixo é essa distância horizontal que eu posso dar em função da minha coordenada z, né? Minha coordenada horizontal. O momento estático em relação ao eixo z também é a mesma coisa. Vai ser essa área vezes aí a coordenada vertical y, né? Que é basicamente a distância desse meu eixo de origem até a minha área que eu estou considerando. Bom, se eu quero o momento aí da minha seção toda, o que eu vou fazer é repetir, né, essa conta de área vezes distância para o resto da seção e ir somando.
Isso nada mais é do que a nossa integral aqui na área. Então, por isso que a gente tem essa definição. E por que a gente precisa dessa definição de momento estático? Esse valor mesmo, a gente vai usar lá em resistência 2, quando a gente estiver falando de tensão de cisalhamento. Tá? E depois, mais para frente, lá em metálicas, madeiras, essas coisas que vocês vão usar basicamente esse valor mesmo. Mas ele vai necessário para a gente ter a nossa definição de centro de gravidade. Então, o que vai ser o centro de gravidade? É um ponto da nossa seção que tem uma posição fixa e única, tá? Para essa seção aí que a gente está trabalhando. E nesse ponto eu posso concentrar todo o peso ou toda a área da minha seção naquele ponto, que eu vou ter o mesmo efeito que eu tinha da área toda no momento estático. O que isso quer dizer? Bom, então vamos supor que tem esse ponto, esse CG, e eu sei as coordenadas dele, que é essa coordenada Z barra Y barra, que é como a gente vai chamar a coordenada do CG. Se ao invés de eu fazer toda essa integral, fazendo área vezes distância, área vezes distância, área vezes distância, para fazer o cálculo do momento estático, eu fizesse só a área total vezes essa distância. Então, ó, a área total aplicada neste ponto vezes a minha distância, né, dependendo aí se for aqui o momento em relação ao eixo Z, essa minha distância vertical, eu vou ter o mesmo efeito. E é basicamente o que eu tenho aqui, que eu fiz na aula passada. Então eu posso considerar que o momento estático ele é o mesmo, né? O momento estático em relação ao eixo Y, essa integral de ZdS, mas simplificando, né? Conhecendo esse CG, que tem coordenada Z barra, e multiplicando a área toda, eu vou ter exatamente o mesmo valor. Posso fazer a mesma coisa para o momento estático em relação ao eixo Z, que vai me dar o Y, e a partir daí, né, o meu interesse não é nem o cálculo desse momento estático, mas sim a posição desse CG. Então, vocês concordam que se eu passar dividindo aqui a área aqui para o outro lado, eu consigo isolar a coordenada do centro de gravidade, que é o que eu quero calcular. Então essa daqui é a minha definição genérica para o cálculo do centro de gravidade. A gente pode expandir isso também, tá, pessoal? Para o centro de gravidade de uma peça para um volume, né? Onde a gente conseguiria incluir mais uma dimensão e fazer alguma coisa parecida, só que em função do volume. Mas aqui a gente está trabalhando com a seção. Beleza? Dito isso, a gente não vai precisar fazer integral para todos os casos. A gente raramente vai usar essa integral. Na verdade, a gente vai usar ela só em casos assim de seções muito complexas, que tenham aí umas características muito diferentes aí do que a gente tem na realidade. Por quê? Porque tem algumas regrinhas que a gente vai usar e algumas figuras aí que vão ter centros de gravidade conhecidos que a gente também vai usar em função disso. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Imagina que a gente tem uma seção circular, que é o que está aqui, e eu estou adotando esse nosso eixo de referência, e a gente sempre vai ter que ter um eixo de referência para fazer o cálculo dessa coordenada do CG. Repare que aqui, ó, a gente definiu o CG em função das coordenadas de um ponto em função de um eixo. Então, assim, a gente pode ter valores diferentes dessa nossa conta aqui do Z barra e o Y barra, dependendo de onde a gente considere esse eixo de referência nosso. Mas o ponto que vai cair na seção ali, que é o centro de gravidade, vai ser sempre o mesmo. Tá? Tem que cair ali no mesmo lugarzinho dele. Mas o valor dessas coordenadas depende, obviamente, do eixo que a gente está considerando. Então, eu quero que vocês pensem aqui numa seção circular, e eu coloco aqui esse meu eixo ZY, desse jeito aqui, e esse eixo está exatamente nos eixos de simetria da minha seção. Tá bom?
Então vamos olhar aqui para esse eixo Y, como se a gente fosse calcular o momento estático em torno do eixo Y. Bom, como que a gente vai fazer essa conta aí pensando na nossa integral? A gente vai fazer uma areazinha ds vezes a coordenada z ali, né, que é a distância até o meu eixo de referência, o meu eixo y, que vai ter o giro. Bom, se eu estou para esse lado aqui, né, o meu z positivo aqui está para a direita, vocês concordam que aqui eu vou ter distâncias z positivas. Consequentemente, como a minha área ela é positiva sempre, né, ela é uma área, essa multiplicação vai ser positiva. Então eu vou fazendo isso para todos os pontos aqui da minha seção, né, para esse lado. E vocês concordam que do outro lado do meu eixo y, eu vou ter exatamente a mesma coisa, só que agora as distâncias negativas. Então toda vez que eu tiver uma área aqui positiva para um lado com determinado valor de z, eu vou ter uma correspondente do outro lado negativa, certo? Com isso, ao fazer essa soma, no final das contas, o meu momento estático ele vai ser zero. E o que isso significa? Significa que se eu jogar aqui na equaçãozinha para calcular a coordenada, a minha coordenada ela vai ser zero. Ou seja, ela vai estar contida aqui no eixo y. O meu CG ele está contido no eixo y. Se eu fizer a mesma coisa para o outro momento estático, ele também vai estar contido nesse eixo de simetria. Então isso é uma regra que vocês vão ter aí para utilizar. Sempre que a minha figura tiver um eixo de simetria, o meu CG vai estar contido nesse eixo. Consequentemente, se eu tiver uma figura com dois eixos de simetria, ela vai estar na interseção ali desses dois eixos. Então, por exemplo, nesse círculo a gente consegue saber que o centro de gravidade vai estar exatamente ali no meio, assim como este retângulo, tá? Que eu olho aqui para os dois eixos de simetria e sei exatamente onde vai estar o meu centro de gravidade. Beleza? Então vamos lá. Bom, então isso daqui eu até fiz na aula ali que eu mandei para vocês, mas confesso que eu não gostei. Então aí eu vou fazer aqui de novo, que eu acho que fica mais claro ali para a gente explicar. Eu vou resolver alguns aí por meio de integral. Eu acho que vocês aí já devem ter visto isso, de integral diária, que vocês veem aí em cálculo 2 ou cálculo 3, depende aí da nomenclatura. Mas é o seguinte, toda vez, esse daqui a gente até sabe, né, um retângulo onde vai estar o CG, mas só para a gente calcular e ver exatamente ali o valor. O primeiro passo de qualquer exercício desses de centro de gravidade é definir o nosso eixo de referência. Eu costumo adotar esse eixo de referência sempre aqui, no canto superior direito. Por quê? Porque dessa forma eu vou estar sempre com a minha figura no quadrante positivo, né, desse meu problema. Então vou adotar esse meu eixo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então vamos começar fazendo a coordenada z. Então para isso, né, a gente vai calcular aqui o momento estático em relação ao eixo y, tá bom? Que é a integral na área de z ds. Então aqui, gente, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai encontrar uma área que a gente consiga aí percorrer ao longo da minha estrutura, da minha seção, perdão, para fazer o cálculo dessa integral. Geralmente a gente faz aquela areazinha ds, o quadradinho, e pode integrar nas duas variáveis. Mas eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Ó, como eu vou varrer ao longo aí, ó, minha variável z, que ela está em evidência, então ela vai varrer a minha coordenada z, eu vou assumir
eu vou adotar uma faixinha aqui vertical, pedi. Uma faixinha aqui vertical, que vai ter largura DZ e altura H, certo? Então, o meu DS agora é essa faixa constante que vai percorrer toda a minha seção. Então, o meu DS eu posso adotar ele como sendo H vezes DZ, e dessa forma eu consigo varrer a minha área toda se eu fizer aqui o Z de 0 até B, né? Então, se eu substituir aqui na minha equação do momento estático, Z vezes H dz, substituindo aqui o ds, integrando, e aí eu tenho que olhar para onde está o meu eixo de referência, certo? Então, a minha coordenada Z aí vai de 0 até B, e aí é só integrar. Então, isso aqui vai ficar Z ao quadrado sobre 2H de 0 até B. Então, o momento estático da B ao quadrado H sobre 2. Bom, para eu calcular aqui a coordenada Z barra, é o momento estático dividido pela área. Então vai ficar, ó, B ao quadrado H sobre 2 dividido pela área, que é B vezes H. Então isso daqui, gente, vai dar, corta aqui o BH, vai dar B sobre 2. Ou seja, né, é o que a gente já sabia. A coordenada Z do centro de gravidade vai ser a metade aqui do B. Então vai estar em algum lugar aqui assim, ó. Certo? Que era o que a gente já sabia, que é o eixo de simetria. Pessoal, vocês esperam um pouquinho, eu vou tentar sair aqui do programa e abrir de novo. E começou a dar uns probleminha. Rapidinho. Vamos lá. Agora vamos fazer a mesma coisa para o eixo, para a coordenada Y. Então, nosso eixo de referência aqui. Então, se eu quero aí calcular a coordenada Y, eu vou calcular o momento estático em relação ao eixo Z. Então, ó, Y, ds. Bom, se eu vou varrer agora, né, a altura, a coordenada Y, eu vou adotar a minha área ds como uma faixinha aqui horizontal, que vai ter espessura dy e a largura b, né? Então, ó, essa daqui é a minha areazinha ds. Então, o meu ds vai ser b dy. Então, substituindo aqui no momento estático, então vai ficar, ó, y b dy, os limites aí de integração de 0 a h, então vai ficar y ao quadrado sobre 2 b
de 0 a h, que vai dar, então, h² sobre 2. Com isso, eu calculo depois o meu y barra, que é o momento estático dividido pela área. Então, ó, h² sobre 2 dividido por hb, que vai dar a metade, né? h sobre 2. Eita! Então, exatamente aqui no meio também. E aí, unindo essas duas coordenadas, a gente chega exatamente aí no meio da seção, que era o que a gente já sabia, né? Só para confirmar. Então, gente, o que eu estava falando é o seguinte, o ponto do CG é único, mas o valor aí do y barra e do z barra depende da onde a gente está considerando o nosso eixo. Então, por exemplo, se eu estivesse considerando um eixo YZ aqui em cima, com 10 centímetros de distância, tanto na horizontal quanto na vertical, o meu resultado aqui ia dar também com 10 centímetros de distância, fazendo que levasse exatamente aqui no mesmo ponto. Tá bom? Então, assim, para o retângulo a gente já sabe. Vamos fazer agora só um do triângulo? Pelo menos um dos lados? Só para a gente ver aí como ficaria. Então, vou adotar aqui o meu eixo de referência. Uma posição aí conveniente. Então, ó, um triângulo com altura H e base B. E aí vamos calcular aqui a coordenada y barra dele. Então, para calcular a coordenada y barra, a gente precisa calcular o momento estático em relação ao eixo z, que é a integral aí de y ds. Então, a gente vai fazer da mesma forma, definindo ali uma faixinha, só que agora tem uma diferença, né? No caso do retângulo, essa minha faixinha ela era constante ao longo da altura. Nesse caso aqui não, né? Bom, como a gente vai varrer ali em relação ao eixo y, a gente faz uma faixinha horizontal, de forma que tem a espessura dy e a largura aqui eu vou chamar de b'. Então esse daqui é o meu ds. Então meu ds ele vai ser b' vezes dy. Acontece que b' muda conforme o y, né? Conforme a altura que eu estou pegando na minha seção. Mas ele muda, né, linearmente por meio de uma equação que eu consigo determinar. Vocês concordam que eu posso descrever o meu b' como uma função aí de y da seguinte forma: b sobre h vezes y? Porque, ó, quando y é igual a zero, que é lá a minha origem lá em cima, a largura dá zero. E quando y é igual a h, que a gente está ali embaixo, tá? A gente vai ter uma largura b. Então, dessa forma, se eu substituir aqui na minha equação do momento estático, então vai ficar, ó, y vezes o b', que é b sobre h, y, vezes o dy, variando aí o y de 0 até h. Dessa forma, meu momento estático em relação ao eixo z vai ficar, bom, ali dá y ao quadrado, integrando y ao cubo sobre 3
vezes BH, variando aí de 0 até H. Então, isso daqui vai me dar H ao quadrado B sobre 3. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, se o momento estático em Z dá H quadrado B sobre 3, bom, a minha área é base vezes altura dividido por 2, certo? Do triângulo. A minha coordenada y barra vai ser aí o momento estático em Z dividido pela área. Então, que vai ficar H quadrado B sobre 3 dividido por BH sobre 2. Então, fazendo aqui, bom, isso daqui corta esse com esse, faz aí a multiplicação, a gente vai ter 2H sobre 3. Ou seja, né, a coordenada y, em função aqui desse meu eixo, vai ser 2/3 da altura. Então, o que vai dar mais ou menos aqui assim, né, ó. Peraí. Então, aqui a altura total, mais ou menos 2/3. Vamos supor aqui. Então, aqui, ó, 2/3. Funcionou tão bem na outra aula, gente. E aqui 1/3 de H. Onde é que eu vou copiar ali? Então, eu sei que a minha coordenada aqui, y, vai estar mais ou menos por aqui, nesse triângulo. Acontece, gente, vocês concordam que eu peguei aqui de uma maneira genérica, né? Peguei aqui o eixo em função dessa minha ponta. Mas, se eu fizer as contas aqui, se eu for fazer aqui do jeito que está, em relação agora o momento estático em torno do eixo y para achar o z, eu teria que fazer assim, né? Pego uma área aqui. Agora, como o meu z vai da parte maior para a parte menor, a minha equação vai dar um pouquinho diferente, mas eu posso integrar e resolvo aí do mesmo jeito. Acontece que vocês vão ver, né, a gente calculando isso, que o centro de gravidade ele vai ter essa regrinha do 1/3 no caso do triângulo. Acontece que ele vai ser 2/3 sempre da ponta. Então, se a gente botasse um eixo aqui na ponta e variando o eixo Z aqui ao contrário, né, a gente também teria esses 2/3. Então, essa é a regra que vocês podem ter para o triângulo retângulo. Então, ele vai ser sempre o CG a 2/3 das pontas ou a 1/3 aqui do ângulo reto. Então, esse aqui é o CG do triângulo. E essa é uma regrinha aí que a gente pode adotar. Beleza? Então, assim, só passando por cima para ver como vocês fariam aí essa integral. Caso seja uma seção complexa aí, vocês podem resolver desta forma. Beleza? Vamos lá. Então, gente, acontece que é o seguinte. É importante a gente conhecer essas seções, essas figuras básicas, o centro de gravidade dessas figuras básicas. Por quê? A gente não vai trabalhar, na verdade, com essa... Professor? Oi. Posso fazer uma pergunta, rapidinho? Pode.
Por que você não precisou calcular o ponto Z do Tá. triângulo? Seguinte, ó. Na verdade, eu precisaria calcular, tá? Se eu fosse calcular em função desse eixo, ele ia dar 1/3. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. A gente colocou aqui o eixo na ponta, certo? Imaginem que se, por exemplo, a gente tivesse colocado aqui, ó, um eixo aqui na ponta também. Vou chamar isso daqui, ó, de Y, e isso daqui de Z. Tá bom? Agora imagine que você colocou aqui na ponta, você está querendo calcular o Z barra, então você muito provavelmente vai fazer uma área aqui assim, um DS assim, e a altura ele vai variar de 0 até H, da mesma forma que a gente fez aqui, variando de 0 até B na vertical. Só que aqui a gente faria na horizontal. Você consegue ver que a conta ia ser exatamente a mesma, né? O pensamento é exatamente o mesmo. Isso se a gente pensasse dessa forma, só para a gente não repetir o cálculo. Se você fosse fazer aqui o Z do jeito que ele está mesmo, essa minha altura, eu teria que fazer a equaçãozinha dele, né? Só que ela ia ficar uma coisa do tipo 1 menos B sobre H, Y. H sobre B, rapidinho. H sobre B, Z. Acho que a minha equação ela ia ser alguma coisa desse tipo, tá? Então, assim, na verdade a gente teria que calcular assim. Eu só falei aí para vocês mesmo que se a gente pensasse neste eixo dessa forma aqui, a gente teria exatamente a mesma conta, o que levaria a gente a 2/3 da ponta, né, a posição do CG. Fez algum sentido ou complicou mais? Não, entendi sim, professor. Muito obrigado. Beleza. Então, gente, o que a gente vai ter, na verdade, mais para frente é uma tabela com várias figuras, onde indica ali a posição do CG e a equação no momento de inércia, que é o que a gente vai ver depois, tá? Isso por quê? Porque agora a gente vai fazer o cálculo não tanto por equação, mas por integral e tudo mais. A gente vai fazer esse cálculo por meio de áreas compostas. Vocês vão ver que aqui para engenharia civil, principalmente, as seções transversais que a gente usa geralmente são seções compostas de figuras simples. Então, vários triângulos, vários retângulos, triângulo com retângulo, no máximo aí um círculo, coisas desse tipo. Então, se a gente, por exemplo, temos aí uma seção transversal qualquer aí do meu problema, tá bom? Bom, a gente viu, né? For calcular o momento estático em relação aí ao eixo Z, por exemplo, ele seria a integral de y ds. Só que é o seguinte, essa integral, né, y ds, a gente nada mais está fazendo do que somando, né, áreas vezes distâncias, pequenas áreas vezes distância. Agora vamos supor que essa nossa figura aqui qualquer, eu consiga subdividir ela em diversas figuras aqui. Vou chamar essa daqui de S1, S2, S3, S4 e aqui S5. Vocês concordam que, assim, matematicamente, essa minha integral da seção toda, né, do S, ela é igual à soma de cada uma das integrais dessas áreas, né, que eu subdividi. Então, poderia fazer aqui, ó, integral de, vou colocar aqui, y S1, opa, perdão, y ds1 na área S1, mais integral de y
ds2 S2, mais aí quantas áreas eu tiver e quantas subdivisões aí eu tiver feito. Então, y dsn sn. Certo? Porque assim, se eu estou fazendo pequenas somatórias de área vezes distância, eu posso também agrupar elas em cada uma dessas partes. Tá bom? Porém, lembra que a gente falou que a gente podia substituir esse momento estático por essa continha aqui, né? Ó. Peraí. Então, se a gente conhece a posição do CG, a gente sabe que o momento estático, aqui eu peguei Z, né? Momento estático em Z vai ser a coordenada y barra vezes a área S. Agora vamos imaginar o seguinte. Tudo bem, a gente pode substituir esse momento estático total pela área vezes a coordenada do CG. Só que se a gente souber, para cada uma dessas subdivisões que eu fiz, se eu souber a posição do centro de gravidade dela. Então vamos supor que são posições conhecidas, onde para cada um deles eu consiga aí saber exatamente qual que é a coordenada y aqui, né? Que seria que eu vou chamar de y. Vou chamar aqui de y1 barra, que é a coordenada do CG da área 1. E também consiga aí descobrir, ou já seja dado para o meu problema, a coordenada aí Z1 barra. E supondo que eu sei isso para todos. Então vocês concordam que cada uma dessas integrais aqui, eu posso também simplificar ela pela multiplicação da coordenada do CG vezes a área total. Então, gente, essa minha conta aqui, que seria a integral aí y ds da seção toda igual à somatória dessas integrais de cada área, eu posso reescrever da seguinte forma. Então, da seção toda, ficaria aí o y barra vezes a área total. E para cada uma dessas áreas iam ficar y1 barra vezes o S1. Então, a coordenada aí do CG da área 1 vezes a sua área total aí dessa subdivisão. Mais y2 barra S2 e assim sucessivamente para todas as subdivisões que eu fizer. Então, se a gente conhece aí a posição do CG de cada uma dessas subdivisões e conhece a área também dela, a gente consegue calcular a coordenada do CG da seção toda por meio delas. YN SN dividido pela área total. E reparem que essa equação ela é bem simples assim, e ela tem a cara de uma média ponderada. Então quero que vocês imaginem isso como uma média ponderada das distâncias e os pesos são as áreas, tá? Então a gente está calculando a distância, né, das coordenadas y aí do CG e ponderando em função das áreas de cada uma dessas subdivisões que a gente fez, divide pela área total. Obviamente, se a gente fizer exatamente a mesma coisa para o eixo Z, também funciona da mesma forma. Então, um jeito da gente escrever isso, na nossa definição mesmo, vai ser o seguinte, ó. A coordenada Z barra, que é a coordenada do CG, então vai ser, ó, a somatória de igual a 1 até n, sendo que n é o número de divisões aí que a gente vai fazer. Então, a somatória aí da multiplicação da área vezes a coordenada do CG de cada uma dessas áreas, dividido pela soma das áreas, né? Que na verdade, que nada mais é do que a área total. Bom, isso aqui para Z e para Y
Então, essa daqui vão ser as minhas equações que eu vou usar para fazer o cálculo do centro, para o cálculo do meu centro de gravidade. E assim, gente, como as nossas figuras... Ficou muito com isso. Vou tirar. Como as nossas figuras, elas são basicamente composições de figuras simples, onde a gente consegue olhar e ver exatamente onde está o CG disso, a gente consegue calcular isso bem simples. Tá bom? Essa é a definição. Vamos ver como a gente aplica, que aí fica mais fácil da gente entender. Então, vou pegar aqui uma seção simples, tá? Essa daqui é uma seção T, que é uma seção bem usual aí de viga, que a gente vai utilizar principalmente aí na parte de concreto, onde a gente teria uma viga aqui, uma laje associada. Então, vamos ver como a gente calcularia. Então, pessoal, o que eu quero... Eu quero que vocês encarem essa primeira parte do cálculo de centro de gravidade como se fosse aquela parte onde a gente calcula as reações de apoio no exercício de diagrama. Então, a gente vai usar isso para fazer os cálculos seguintes. Ou seja, se você errar aqui no começo, você vai acabar propagando o erro lá para frente. Com uma diferença. No caso dos diagramas, se você erra ali uma reação, e aí você vai construindo o diagrama, vai para um lado, vai para o outro, chega uma hora que não fecha. Então você até tem como conferir. Nesse caso aqui não tem, né? A única coisa que você pode ver é assim, caiu num lugar muito nada a ver, né? A minha seção transversal está aqui, o meu CG caiu aqui em cima. Bom, provavelmente está errado, né? Mas tem alguns casos que não precisa cair nem dentro da figura. Então, assim, é difícil você falar assim, conferir exatamente aí o resultado. Então, tomem cuidado, é uma conta simples, só que tem que ter atenção, beleza? Então, independente aí do problema, a gente sempre vai começar adotando o nosso eixo de referência. Então, eu vou adotar ele aqui, como eu sempre faço, porque aí é mais fácil de eu pensar nas distâncias, elas estão sempre positivas e boa. Então, ó, Y e Z. Aqui, eu vou ter que subdividir em áreas conhecidas. Bom, dá para ver que essa figura é uma composição de retângulos. E tem infinitas formas de você resolver cada um desses problemas. Para mim, o que eu acho que é mais fácil é o que vai te dar menos conta. Então, o menor número de divisões que você fizer. Mas cada um vai fazer de um jeito. Em prova a gente vê assim infinitas possibilidades, que até surpreende, mas fica aí a critério de vocês. O que eu vou fazer nesse problema aqui? Eu acho que o melhor é esse tipo de seção T, tá, gente? A gente costuma falar que essa parte de cima, seção T e seção I também. Essa parte de cima é a mesa e essa parte de baixo é a alma, tá? Então, o que a gente vai fazer é dividir, basicamente, a mesa e a alma, fazendo uma divisão aqui. Tá bom? Então, eu vou chamar isso daqui de S1 e isso daqui de S2. Vocês concordam que para cada uma dessas áreas eu consigo saber isoladamente, tá, para cada uma delas, aonde está o centro de gravidade. Então, esse daqui seria o centro de gravidade da minha área 1 e aqui o centro de gravidade da minha área 2. Esses centros, né, das subdivisões, eu vou chamar de centros de gravidade locais, tá? E global é o da peça toda. Aí, gente, é só calcular. Então, vamos começar, por exemplo, com o Z barra, a coordenada Z do centro de gravidade. Então, olha aqui, ó, a área vezes aí a coordenada Z de cada uma delas. Então, Y igual a I igual a 1 até N, e o N aqui nesse caso é 2.
Então vamos lá. Vamos começar pela área. Então vai ficar 4. Bom, a largura é 6 mais 6, 12 mais 4, 16. Bom, a coordenada Z do CG1 é isso daqui, certo? Então a gente tem que olhar sempre para a nossa origem e aí desenhar e calcular essa coordenada em função da minha origem. Então vai ser a metade do 16, que é 8. E pronto, só isso, da área 1. Agora a gente vai para a área 2. A área 4 vezes 12, vezes agora a coordenada Z, que também é 8, né? Não se esqueçam que a minha origem ela não muda, tá? A origem ela vai ser a mesma e ela tem que ser a mesma para pegar a coordenada de todos esses pontos. Beleza? Então aqui vai ser 8 também, dividido pela área total. Isso daqui, né, a gente não precisa nem fazer conta direito. Isso vai dar 8 centímetros. E a gente nem precisava ter feito essa conta, né? Por quê? Bom, isso está indicando que a minha coordenada Z do CG, a partir dessa origem, é 8. E o que vai me dar exatamente aqui, né? Ó. Que é no eixo de simetria da minha peça, que eu não precisaria nem calcular. Mas está calculado. E agora o Y barra. Então vamos lá. Ó. Área 1. 4 vezes 16, vezes a coordenada Y aí do CG1, que vai ser 2, metade do 4 aqui, certo? Então aqui, ó, metade do 4. E da área 2, ela vai ser o 4 mais metade aqui do 12, que dá 6. Então 4 mais 6, 10. Tudo isso dividido pela área total, y barra dá 5,43 centímetros. Então, gente, medindo aqui a coordenada y em função aí da nossa origem, 5,43 vai dar mais ou menos aqui assim. Então, ó, isso daqui, deixa eu trocar de cor, né? 5,43. E esse daqui, né, é o 8. Então aqui está o CG global da minha seção. E é só isso, gente. Tá bom? O que eu posso falar aqui para vocês? Como vocês podem ver, né, a subdivisão aí fica a critério de cada um e a gente pode fazer de diversas formas. Talvez o que eu vejo alguns professores ensinando e talvez fique interessante para vocês, que eu não tenho o costume, é organizar isso em uma tabela, por exemplo. Então, você pode fazer uma tabela aqui, dividindo pelas áreas. E aqui você pode colocar, por exemplo, o valor aí da área, a coordenada Y, a coordenada Z dos seus respectivos CGs, centros de gravidade. E pode também fazer nessa tabela essa multiplicação da área vezes a distância e a área vezes a outra distância, o ZI. Dessa forma,
você fazendo isso para todas as áreas. A hora que chega aqui no final, você pode fazer a somatória disso, que é a parte de cima ali da minha equação, da equação do momento do centro de gravidade, aqui também, e divide pela área total. Talvez isso, quando você tem muitas áreas aí, talvez te ajude a organizar. Eu não vejo necessidade, tá? Mas aí fica aí uma sugestão, quem quiser fazer isso mais organizado, achar que está meio confuso dos valores, talvez dá para organizar numa tabela. E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos supor que nós tenhamos essa área assim, ó, tipo um L. A gente pode resolver exatamente do mesmo jeito que a gente fez. Divide aqui, por exemplo, considera duas áreas e bom, vida que segue. Mas a gente pode resolver, em alguns casos, principalmente peças com furos, né, e seções que tenham aí trechos vazados, a gente pode resolver da seguinte forma. A gente pode considerar um quadrado aqui, um quadrado, um retângulo, né, depende, todo externo, e considerar isso sendo a minha área S1, e ao invés de somar, fazer aquela média ponderada somando, a gente pode subtrair essa parte que é vazada, que seria aqui meu S2. Ou seja, eu teria minha seção S1, que é tudo isso, e subtrairia a minha seção S2, que seria essa daqui. Então, por exemplo, ó, vamos supor que o CG do meu retângulo, ele cai do quadrado azul, está exatamente aqui no meio. E o do meu quadrado vermelho está no meio aí desse quadrado. Na hora que eu for calcular, por exemplo, o y barra, ele vai ser YS1, que é do retângulo azul, menos o Y2S2, dividido pela área total, que é S1 menos S2. Então, essa composição, aí, como a gente vai calcular o centro de gravidade, tem N possibilidades. Então, eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma peça quadrada, com um furo, vamos pegar primeiro um furo quadrado, por exemplo. Peça quadrada com furo quadrado, imagina que esse trecho aqui, esse quadradinho aqui é vazado. Fala assim, beleza, eu quero fazer tudo somando porque eu não me confundo. Então, provavelmente você vai ter que fazer isso, ó. Divide aqui. Divide aqui, divide aqui. Então, vou ter, ó, S1, S2, S3, S4. Dá para ver que é mais coisa aí que a gente vai ter que fazer, mas dá certo. Né? Somaria e faria do jeito que a gente está fazendo. Agora, imagina que, ao invés de ser esse furo quadrado, seja aí um furo redondo. Então aí não tem muito o que a gente fazer, né? Não dá para a gente ficar dividindo em areazinhas aqui para fazer essa conta. Tá? Então aí só sai realmente por essa subtração. Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, gente, eu tenho esse exercício aqui para fazer, mas eu vou deixar para fazer na semana que vem, porque minha garganta já está também, eu não estou ainda 100%. E aí já gastei tudo da outra aula. Se vocês quiserem ver, eu vou fazer no começo da aula que vem para vocês.
mas eu vou colocar a aula da outra turma também, isso está lá no final. Se quem quiser ir vendo já, quem for curioso, tá bom? Mas fica tranquilo que eu vou fazer isso de novo. Quem quiser fazer também para testar, para ver se consegue fazer, é bem simples, tá? Essa sessão que eu já fiz até uma subdivisão, mas aí a gente vê na aula que vem. Pode ser? E acho que é só isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem tiver dúvida da lista, espera aí o pessoal sair que eu paro de gravar e a gente tira a dúvida. Pode ser? Então, gente, pode ir colocando o nome aí, quem for sair. Quem tiver pergunta também estou à disposição. Professor, Oi. quanto à segunda lista, essa próxima lista, não Hum, tem como eu obter os resultados pelo F2, não, né? tem sim. Tem? É que eu tentei, eu não consegui. Peraí. Tipo, eu não comecei ela ainda, mas eu queria para poder ir conferindo se eu tô fazendo certinho. Tá apertado, hein? Começar no final de semana. Tá. Peraí, então. Deixa eu só ver se o pessoal vai sair. A gente. Eu acho que foi na aula. Não na semana passada. Acho que até abriu o F2. Você tá colocando as rótulas certinho? Em tudo? Tem que colocar rótulas em todos nós? É. Esse Ah, é então é o. isso. Não Peraí que a gente coloquei. já faz aqui. Tá. Então, beleza.